pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e nessa videoaula nós vamos aprender o critério da integral ou teste da integral. Ele é usado para definir a convergência de séries de números reais. Vamos aprender? Então, pessoal, o objetivo da aula de hoje é mostrar o teste da integral para vocês, como que ele funciona. Então, só lembrando que o teste da integral, ele me ajuda a entender se uma série AN converge ou diverge, tá? Ele é um teste de convergência. Nós vamos comparar essa série com uma integral, né? Nós sabemos que a série ela varia de 1 até mais infinito. Nós vamos comparar essa série com uma integral. Que integral que é essa? É a integral da função que aparecer aqui na série, tá? Mas eu posso fazer isso com qualquer tipo de série? Não, nós vamos ter hipóteses, tá? Essa função, por exemplo, se eu tiver aqui com a função 1 sobre 2n, qual que é a função que eu vou olhar? É a função 1 sobre 2 elevado a x, que é a função associada, né? Então, nós vamos ter que olhar algumas hipóteses aqui para essa função f de x para saber se eu posso usar o teste da integral, tá? Antes disso, eu quero que vocês lembrem-se uma coisa muito importante. Pelo teorema da convergência monótona, que está aqui na playlist, lá nas primeiras aulas, né, que eu falo sobre sequências, esse teorema ele fala que uma série AN de termos não negativos converge se e somente se a sua sequência de somas parciais é limitada superiormente. Então, isso aqui é importante para nós relembrar isso aqui hoje, tá? Então, o teorema da convergência monótona, ele nos garante que uma série de termos não negativos vai convergir se e somente se a sua sequência de somas parciais é limitada superiormente. Então, não se esqueçam disso que nós vamos precisar aqui hoje. Na aula de hoje, nós vamos usar o teste da integral para descobrir se essa série aqui converge ou não. Essa série aqui ela é conhecida como série harmônica e nós vamos estudar aqui também hoje ó, a série P, que é a série harmônica, é uma série P com P igual a 1, tá? Então, nós vamos estudar isso, nós vamos ver aqui na aula de hoje que nós podemos usar o teste da integral nessas séries, tá? Antes disso, vamos ver aqui um exemplo que ele nos dá assim, uma boa ideia de como que o teste da integral funciona. Então, vamos pegar essa série aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado, quando n vale 1, quando n vale 2, quando n vale 3, quando ele vale 4, até o índice n e infinito, tá? A SN é somar a sequência das somas parciais, né, que é somar do primeiro até o enésimo termo da sequência, tá? Então, por enquanto aqui, só relembrando aqui o que é a sequência das somas parciais, né? Essa sequência de somas parciais, ela foi bem definida aqui na playlist, tá? E aí, gente, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou pegar a função f que está associada a essa série. Se a série é AN igual a 1 sobre n ao quadrado, a função associada vai ser a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, todos os termos de AN estão em cima da curva, tá? Então, o AN ele vai estar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, tá vendo? Todos os AN estão sobre o gráfico da função 1 sobre x quadrado. E isso que é o interessante do teste da integral. Essa imagem aqui eu peguei do livro do Thomas, volume 2, está lá na página 90 do livro Cálculo do George Thomas, 11ª edição, tá? Então, olha só, qual que é a ideia aqui, pessoal? É lembrar os retângulos, é como se fosse olhar aqui uma soma de rima aqui, tá? Então, olha só, lembrando que a base de cada retângulo desse mede 1, tá? Então, a área de cada retângulo é exatamente o A1, o A2, o A3, o A4 e assim sucessivamente. O que eu sei com isso, então, pessoal? Eu sei que o 1, ele é exatamente o f de 1. O 1/4 é o f de 2, f de 3, até o f de n, onde a função f de x é 1 sobre x ao quadrado, tá? Aí, depois disso, eu quero enxergar o seguinte, eu quero enxergar essa desigualdade que está aqui.
Porque, olha, quando a gente faz do F2 em diante, eu estou calculando, então, essas áreas que estão aqui, ó. Essa área aqui desse retângulo, isso é o F de 1. Essa área aqui é o F de 2. Essa área aqui desse retângulo é o F de 3. E aí vocês observam que está faltando aqui um pouquinho aqui, ó, para completar. E eu sei que integral, pessoal, é a soma de todo mundo, tá? De todo mundo dessa área toda abaixo do gráfico. Então surge essa desigualdade aqui, ó. Quando você faz f de 2, f de 3, f até fn, eu estou somando quem? A área dos retângulos. A área dos retângulos ela é menor do que a área de 1 até n dessa função, né? Que é a área abaixo do gráfico. E aí, eu vou depois pegar e fazer uma outra desigualdade aqui, que é mandar esse n ir para infinito, que aí vira uma integral imprópria, tá? Então, essa desigualdade aqui também é válida. Somar até n é menor do que somar até infinito, tá? E aí, pessoal, vamos parar aqui, ó, nessa integral e vamos ver ela sendo resolvida aqui, olha. Como que eu resolvo? Eu vou lembrar da definição de integral imprópria, que é onde está o infinito, que eu vou colocar um limite de a tendendo a mais infinito. Vou achar uma primitiva para a função 1 sobre x ao quadrado. Vou aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo, né? Aplico em a, menos aplicado em 1. E vou fazer o limite, ó. Quando a tende a mais infinito, isso daqui tende a zero, né? Então, só sobrou 1. Então, essa integral aqui, ela vale 1. Então, eu coloco aqui, ó. Isso daqui é menor do que 1, porque a área vale 1, né? Aqui, na verdade, é um menor ou igual a 1 aqui. E aí, gente, fazendo essa soma aqui, isso aqui vale 2, né? Só lembrando aqui que o f de 1 é 1, eu só repeti ele aqui. E aí, o que eu tenho, pessoal? Eu saí da sequência SN e cheguei que ela é menor do que 2. Logo, a sequência SN é limitada. E a sequência SN, ela é crescente. Por quê? Porque todos os termos da AN são números positivos. Como ela é uma sequência limitada e crescente, ela é convergente pelo teorema da convergência monótona. Se a SN é convergente e a SN é a sequência da soma parcial dessa série, ela é, portanto, por definição, convergente, tá? Então, essa ideia que eu apresentei aqui para vocês é toda a ideia do teste da integral, mas eu fiz aqui usando um exemplo, tá? E aí, vamos agora falar o que é propriamente o teste da integral e nós não vamos fazer a prova dele. A prova deste teste você encontra facilmente em qualquer livro de cálculo que trabalha as séries, né? No livro do Thomas está lá a prova. O que o teste fala? Seja a n uma sequência de termos positivos. Se a n, que é o f de n, onde f é uma função contínua, então o f é aquela associação, né, entre o an e o f de n, tá? Igual a que a gente apresentou agora, o an era 1 sobre n ao quadrado, o f de x vai ser quem? 1 sobre x ao quadrado, tá? É aquela função associada à série que você precisa, né? A série que você precisa analisar. Então, a função f, olha as hipóteses. A função f é uma função contínua, positiva e decrescente para qualquer x maior ou igual a n que a gente tem. Então, gente, presta atenção que a função f não é uma função qualquer, ou seja, eu não posso aplicar o teste da comparação para qualquer série, não posso. Eu tenho que escolher quem? Eu tenho que escolher, na verdade, aqui é maior ou igual, tá? Eu tenho que escolher função que obedeça a continuidade, positividade e decrescente. Eu tenho que mostrar essas hipóteses do teorema, tá? Nós vamos ver nos exemplos. Se isso tudo acontece, então, aí vem o teorema, ó, então, tanto a série quanto a integral convergem ou ambas vão divergir, tá? Então, ou elas convergem ou elas divergem. Vamos ver aqui exemplos muito bacanas aqui para nós hoje. Ó, essa série aqui, que é a série harmônica,
que eu prometi para vocês, ela converge? Ela diverge? Então, primeiro é ver que a função associada a ela é a função 1 sobre x. Essa função é contínua nesse intervalo, né? Porque o único problema dela é no zero e o zero não está aqui. Ela é uma função positiva também nesse intervalo e ela é uma função crescente porque a derivada dela, ó, é negativa nesse intervalo. Derivada fala para mim que a função é decrescente, tá? E aí, então, as hipóteses do teste da integral estão ok. Testei as hipóteses. E aí, então, nós vamos partir para examinar a integral, tá? Então, nós vamos examinar essa integral aqui, ó, de 1 a mais infinito, 1 sobre x dx. Uso a definição de integral imprópria. Acho a primitiva da função 1 sobre x. Aplico o teorema fundamental do cálculo, que é aplica em A menos aplicada em 1. E aí a gente lembra que o ln de alguém que está indo para infinito vai para infinito, e o ln de 1 aqui é zero, não vem ao caso. Então, essa integral, ela é uma integral que diverge, porque essa integral deu mais infinito. Então, ela é uma integral divergente. Pelo teste da integral, ambas convergem ou ambas divergem, já que a integral diverge, a série diverge. Logo, pessoal, a série harmônica é uma série divergente. Como que eu mostro que ela diverge? Calculando a integral imprópria e mostrando que a integral imprópria diverge. Aí vamos agora falar um pouquinho sobre a série P, tá? Ou P-série, né? Muita gente chama ela de P-série, que é essa série que tá aqui, que eu prometi também. Primeira é enxergar a função associada, que a gente quer calcular a integral se as hipóteses forem cumpridas. Essa função ela é contínua e positiva no intervalo de 1 até mais infinito, né? Porque não tem, o x é positivo. A única descontinuidade dela seria no zero, e o zero não está nesse intervalo. A derivada dessa função, ela é negativa, porque o p, ele é um número positivo, né? E diferente de 1 aqui. Então, olha, eu tenho esse menos aqui na derivada, o denominador que segue positivo, porque o x é positivo e o p também, x é positivo maior que 1. Então, esse sinalzinho aqui faz com que essa derivada seja negativa. Derivada negativa, pessoal, implica que a função é decrescente. Então, olha, as hipóteses do teste da integral estão ok. Eu tenho que verificar primeiro antes de aplicar. Verifiquei, está ok. Então, podemos examinar a integral. Examinando, então, a integral de 1 até mais infinito da função, eu vou aplicar aqui quem é a definição de integral imprópria, né, que é calcular esse limite. Vou encontrar aqui uma primitiva, então lembrando que o P é diferente de 1, porque o P é igual a 1 eu já examinei, que é a série harmônica. Então, se o P é diferente de 1, eu tenho aqui a primitiva, olha. A primitiva tá aqui, gente. E aí, esse negócio que eu acabei de circular aqui de vermelho, eu vou aplicar de 1 até A, usando o teorema fundamental do cálculo, né? Aplico em A, aplico em 1, apliquei em A, menos aplicado em 1. Observo que isso daqui é um fator comum, posso colocá-lo em evidência, tá? E aí é bem interessante porque vai depender desse P, para saber se esse limite aqui, quanto que ele dá, tá? Se o P for maior do que 1, pessoal, se o P é maior que 1, esse expoente aqui fica o quê? Fica um expoente positivo. Então, ele é um expoente positivo que faz esse denominador ir para mais infinito. Denominador aqui indo para mais infinito, 1 sobre isso vai tender a zero, tá? E aí, eu tenho o resultado aqui, que seria isso vezes menos 1, que dá isso aqui. É um número real, tá? Esse número real faz com que a integral converge, ela vai estar sendo convergente. A integral converge para esse valor. Não significa que a série converge para ele, mas significa que a série converge, tá? Essa série P ela vai ser convergente, então, se o P for maior que 1. Então, mais uma vez, ela não converge para esse valor que a integral convergiu. Como nós vimos lá naquele caso, os retângulos são menores, né?
Então, provavelmente, ela vai convergir para um valor menor ou maior, mas não necessariamente para o mesmo valor, tá? E, gente, olha o que acontece aqui. Se esse P aqui for menor que 1, esse denominador fica negativo. Então, é como se eu estivesse vendo aqui um infinito no numerador. Infinito no numerador faz com que essa integral diverge para infinito. Então, se o P for menor que 1, esse negócio diverge, tá? Então, se o P for menor que 1, a série diverge porque a integral divergiu. E nós aplicamos o teste da integral. E aí o resumo é o seguinte, a série P ela é convergente se o P é maior do que 1 e ela é divergente se o P for maior... Desculpa, ela é convergente se o P é maior do que 1 e ela é divergente se o P for menor do que 1. Aí vamos ver aqui um exemplo, olha. Essa série aqui converge ou diverge? Então, primeiro é enxergar quem é a função associada. Essa função aqui, gente, ela é contínua e positiva nesse intervalo, né? Que é o intervalo que eu olho para o teste da integral. Quando eu faço a derivada dessa função, vai ser um número negativo, porque esse x é positivo e esse denominador é positivo, então esse sinal aqui torna essa derivada negativa. Derivada negativa implica em função ser decrescente. Logo, as hipóteses do teste da integral estão ok. Podemos, então, partir para examinar a integral. A integral de 1 até mais infinito, imprópria, logo eu coloco aqui o limite, né? Porque essa integral é igual a isso. Acho uma primitiva aqui dessa função, 1 sobre 1 mais x quadrado, que é a arquitangente. Aplico o teorema fundamental do cálculo, a arquitangente de A menos a arquitangente de 1, e lembro quem é a função arquitangente. Vocês lembram como é que é o gráfico da arquitangente? Ela é limitada aqui, ó, no π sobre 2 e no menos π sobre 2. E ela faz um negócio assim, ó. Tende aqui, chega aqui, tende cá. Então, lá em mais infinito, pessoal, a função arquitangente, ela tende a π sobre 2. A arquitangente de 1 é π sobre 4, que é o ângulo que tem a tangente igual a 1, é o ângulo π sobre 4. Fazendo, então, π sobre 2 menos π sobre 4, eu tenho o número π sobre 4. O que é que me diz, então? Que a minha integral, que eu estava querendo examinar, resultou em π sobre 4, portanto, ela é uma integral convergente. E o teste da integral, então, vai me garantir que a série que eu estou examinando converge pelo teste da integral, porque a integral associada convergiu para π sobre 4. Significa que a soma aqui dessa série é π sobre 4? Não, ela converge. Qual o valor que ela converge? O teste não garante nada para mim, tá? Então, ela não converge para π sobre 4. A integral converge para π sobre 4 e me garante que essa série converge. E aí, gostou da aula? Se gostou, acesse o canal do Cálculo nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou a playlist com seus colegas. Até a próxima! Tchau!